Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu quero trazer um questionamento para vocês. Em algum momento você já se perguntou por que nossas cidades são tão feias? Por que as nossas casas e bairros são tão feios esteticamente? A maioria das nossas cidades são formadas por ruas e avenidas que são verdadeiros amontoados de concreto, sem qualquer planejamento, organização ou padronização. Esses problemas, somados à poluição visual e à falta de arborização, geram um verdadeiro caos, provocando desde alagamentos a danos à saúde. Mas como resolver essa situação? Quais são os benefícios de áreas verdes na cidade? Qual o benefício em diminuir a poluição visual? E qual o maior benefício no planejamento nas construções de ruas e bairros? Não saia daí, que você está prestes a descobrir. Fator colonização. Seja aqui mesmo no YouTube ou em filmes e séries de outra plataforma, você certamente já se deparou com a estrutura das cidades americanas e canadenses, que são países que foram colonizados pela Inglaterra. Ou talvez, de outro modo, já tenha visto a arquitetura de cidades como Oslo, na Noruega, Copenhague, na Dinamarca, Estocolmo, na Suécia, Praga, na República Tcheca e Viena, na Áustria, que são cidades grandes com pouquíssimo ou nenhum problema de urbanização. As cidades citadas possuem uma rica arquitetura, além de muito verde e pouca poluição visual. A Suíça e a Holanda também são bons exemplos. E também as cidades medievais europeias, que além de bem preservadas, passam um ar de paz, segurança e pertencimento. A Alemanha e a Itália podem ser citadas como bons exemplos. Se alguma vez você visitou o sul do Brasil, que em grande parte foi colonizado por imigrantes desses povos, percebeu as diferenças gritantes em relação a outras localidades do mesmo país. Já os países sul-americanos, em sua grande maioria, foram colonizados por portugueses e espanhóis e levam alguns traços das suas cidades, como por exemplo as casas coladas umas nas outras e pouco verde nas ruas. Mas claro que existem exceções nos países citados. Já em relação à arquitetura das cidades históricas ou centros históricos bem preservados, mostram a beleza das construções desse passado não muito distante. A colonização inglesa levou consigo para onde hoje é os Estados Unidos a sua cultura, e nela está inserida a sua arquitetura, as suas casas separadas umas das outras e, claro, a arborização, o que aproxima mais nós humanos do nosso habitat natural. Fazendo a comparação entre duas cidades, uma americana e uma mexicana, que fazem fronteira, percebe-se as diferenças citadas. Uma, claro, colonização inglesa, e a outra, espanhola. As cidades são homônimas, ou seja, têm o mesmo nome, e se chama Nogales. As cidades estão lado a lado, coladas uma na outra. A localidade é muito quente, entretanto, na parte americana, é mais arborizada. As diferenças na estrutura urbanística é bastante acentuada. As casas americanas são mais espaçadas em relação à sua vizinha mexicana. As diferenças ainda podem ser mais gritantes por conta dos fatores culturais e econômicos. Aqui vai outro exemplo. Agora são duas cidades próximas à costa leste, Brownsville, nos Estados Unidos, e Matamoros, no México. E aqui as diferenças são mais evidentes, e qualquer semelhança entre cidades brasileiras e cidades mexicanas são meras coincidências. São casas coladas umas às outras, fios à amostra, calçadas diferentes e muita poluição visual com propagandas em excesso, enquanto Brownsville parece um jardim, com muita grama e muita árvore espalhada por toda a cidade. Enquanto isso, no Brasil, em muitos lugares ainda falta saneamento básico. O país possui uma péssima infraestrutura e planejamento. Em alguns casos, a culpa é dos próprios moradores, que por cultura repetem essa tragédia urbanística, amontoando pilhas de tijolos e concreto, sem uma formação espacial adequada, gerando enormes transtornos para a própria população. Construímos nossas casas sem pensar no todo. Quais são os principais problemas enfrentados por moradores de cidades mal planejadas? A falta de estrutura e planejamento são um dos principais responsáveis pelas enchentes que são recorrentes em todo o território brasileiro. Quando se constrói casas, ruas e bairros, não há sequer um plano para enfrentar os fenômenos naturais. Já nas cidades que nevam, essas áreas verdes servem para absorver a água da neve derretida. Outro ponto que chama bastante atenção são as construções próximas a lagos e rios, que nos períodos de chuva a vazão aumenta, o nível sobe e transborda e invade as casas próximas. Muitos moradores acabam perdendo o pouco que têm.
Estresse. Outro problema muito comum é o estresse. Com a poluição visual, a arquitetura precária, junto ao caos do trânsito, o organismo começa a produzir cortisol, que é o hormônio liberado em situações estressantes. Níveis altos desse hormônio durante um longo período de tempo podem provocar a perda de massa muscular, o aumento de peso, a dificuldade de aprendizagem, além de baixar a imunidade, ficando suscetível a várias doenças. O fator segurança também é muito importante. Devido aos altos índices de violência no país, construímos nossas casas parecendo verdadeiras prisões individuais, que nos deixa mais sufocados que confortáveis. Quais são os principais benefícios de casas e ruas bem planejadas? Como já foi citado anteriormente, as áreas verdes servem para absorver a água das chuvas, diminuindo o fluxo nas tubulações. As áreas verdes também têm função paisagística, reduz a poluição sonora e visual, diminui as temperaturas externas, reduz a velocidade dos ventos e faz sombras. Uma cena muito comum em cidade grande são os carros parados embaixo de árvores que dão sombra, esperando o sinal abrir. As áreas verdes melhoram a qualidade do ar, estreitam o vínculo com a natureza, que é o habitat natural do homem, melhorando sua saúde e sua qualidade de vida, diminuindo o estresse e a hipertensão e aumentando a sensação de bem-estar. E nos ajuda a lidar com o cansaço mental, além de reduzir as inflamações. E aqui no canal eu tenho vários vídeos contando como é a vida em pequenas cidades do sul do Brasil. Cidades que eu chamo de pequenos paraísos por serem bem organizadas, bem planejadas, além de ótimas opções de lazer em contato com a natureza. A maioria dessas cidades são formadas por imigrantes de italianos e alemães, que trouxeram consigo suas ricas culturas. E se você ficou até aqui, é porque gostou do vídeo. Então se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Assim você nos ajudará muito a produzir mais conteúdo como esse. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau.